Vocês gostaram tanto do vídeo comparativo entre o GWM Haval H6 PHEV 19 e o PHEV 35 que eu resolvi trazer para vocês o segundo vídeo, dessa vez agora comparando o GWM Haval H6 PHEV 35 2026 contra o GWM Haval H6 GT 2026 também. Essas unidades são 26/26. E nesse vídeo você vai conhecer todas as diferenças entre as versões e também saber qual vale mais a pena levar para casa, visto que cada versão do Haval H6 se adequa a um público específico, tá? Tem gente que vai ser melhor levar essa versão para casa e outras pessoas é melhor levar essa outra versão aqui. Beleza, pessoal? Então, bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta. Aí, antes de começar a mostrar para vocês as diferenças entre as versões, é importante dizer que aqui no canal a gente tem vídeo de avaliação em detalhes de ambas as versões. Vou disponibilizar para vocês no card ao final e lá você confere cada detalhe e cada função, tanto do PHEV 35 quanto da versão GT e também das demais versões. E não importa qual versão faça mais sentido para você, saiba que na GWM Caminho você vai adquirir o seu com condições diferenciadas mesmo, tá? Se você tiver interesse em adquirir o seu GWM, entre em contato com eles. Tem um link de contato deles na descrição ou você pode escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela que você já cai direto com um dos vendedores. Então já sabe, né? Pensou GWM, pensou GWM Caminho. Bom, pessoal, isso aqui então as versões topo de linha do GWM Haval H6 2026. Essa aqui é a versão GT, também conhecida como a versão esportiva do Haval H6, e essa aqui a PHEV 35, tá? Essa versão aqui é oferecida por R$ 289 mil e essa versão por R$ 326 mil, uma diferença de R$ 37 mil. E nesse vídeo você vai saber se vale mais a pena levar essa versão ou essa versão, para que público faz sentido cada uma das versões, tá? Vamos começar falando primeiramente de design. Reparem que aqui a gente tem o desenho novo do Haval H6, né? Na linha 2026 ele sofreu um facelift, então tem essa nova grade aqui que ficou bem bonito e esse detalhe aqui também na luz de condução diurna. Já o H6 GT, ele mantém o desenho da linha 2025 na parte externa, então não sofre alteração aqui, tá? Um desenho bem bonito, bem imponente também e bem mais esportivo do que esse outro desenho, obviamente, né? Reparem que temos até aqui, ó, acabamentos que imitam uma fibra de carbono, tá? Isso aqui não é fibra de carbono, mas ele imita o desenho da grade aqui, um desenho mais esportivo aqui também, né? Vocês podem observar que fica bem mais esportivo do que nessa outra versão. Outro diferencial é que o GT traz aqui, ó, iluminação de neblina por LED, ó. Já o H6 PHEV 35 e as outras versões do H6 não trazem aqui a iluminação de neblina, como vocês podem observar. E ó, é importante dizer que mesmo os faróis não sendo exatamente iguais, a tecnologia deles são a mesma, tá? O que muda é esse detalhe aqui que não está presente na versão GT e também o neblina que está presente na versão GT e não está presente na PHEV 35. Mas ambas trazem aqui sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, sistema de câmeras 360. No quesito tecnologia, ambos trazem as mesmas tecnologias, tá? Então, parte frontal diferente, como vocês podem observar, e a carroceria também é diferente, né? Aqui a gente tem uma carroceria mais coupé e aqui a carroceria convencional do Haval. Isso aqui é o mais diferente dos Havals que você vai encontrar, tá? Outra diferença que temos aqui, parte de rodas, ó. Ambos trazem rodas de liga leve aro 19 com pneus 235/55, tá? Só que o desenho é diferente. Esse aqui tem um desenho bonito também, né? Reparem a pinça de freio que vem sem a pintura também. Já no GT temos um desenho um pouco mais agressivo, né? Esse acabamento preto, né? E também a pinça de freio que vem com a pintura vermelha, né? Fica mais esportivo. O pneu também é diferente, tá? Pneu pode ser questão de lote de fabricação também, mas todos os GTs que eu vi até hoje vêm com esses pneus Michelin, tá? Que eu considero pneus muito bons, inclusive, tá? Olha lá, medida 235/55R19. Até o desenho do pneu é mais bonito, né? Isso aqui já vem com pneus Cooper Evolution, né? Então, outra marca de pneu. O quesito pneu, para mim, é superior. Ó, outra diferença, os acabamentos aqui, ó, plástico aqui é um pouco menor. Aqui a gente já tem um plástico bem maior, tá? Ó, reparem nesse detalhe lateral da versão GT,
e o da PHEV 35. É diferente também, ó. Aqui a gente tem essa barbatana, digamos assim, ó. Creio que até seja um pouco aerodinâmico isso aqui, tá? E nessa aqui já não temos, ó. Ele já é diferente, tá? Então, aqui você tem um carro com um volume, né? Um aspecto de volume maior. Aqui, colunas com acabamento preto brilhante, ó. Exatamente a mesma coisa. As maçanetas em ambas as versões são na cor da carroceria. Retrovisor aqui, ó, alerta de ponto cego nos dois, mas temos diferenças aqui no acabamento, né? Aqui acabamento preto na versão GT e na versão 35 acabamento branco. Outra diferença, na GT não temos um detalhezinho aqui e na 35 temos esse detalhe lateral. Também é importante dizer que temos diferenças na calibração de suspensão e direção de ambas as versões, tá? Aqui é uma pegada um pouco mais esportiva e aqui já uma pegada um pouco mais conforto, mas também é uma excelente suspensão. Bom, pessoal, eu parei esse vídeo aqui para contar para vocês que tem o vídeo também comparativo entre a versão PHEV 35 e o PHEV 19 no nosso canal para você conferir. E se esse vídeo aqui tiver bastante visualização, muita curtida, comentário e compartilhamento, eu trago também um comparativo entre o PHEV 19 e o HEV2 para vocês. Vindo aqui para a parte superior, teto panorâmico, ó, aqui da versão PHEV 35, e na GT a gente também tem teto panorâmico, porém ele é menor, ó, mais curtinho. Lá de dentro dá para vocês observarem melhor do que daqui, tá? Mas reparem que o tamanho é diferente. Não sei se assim a gente consegue captar. O da PHEV 35 acaba sendo bem maior e mais legal. Tudo por conta também do caimento do carro, né? Que ele tem esse caimento coupé. Olha a traseira aqui, ó, como que é diferente, ó, caimento do carro aqui e aqui do outro lado. Então, formato diferente aqui na parte traseira, né? Fica bem diferente. As lanternas também são diferentes, pois aqui a gente tem a ligação entre as lanternas e aqui já temos essa divisão, ó, com esse acabamento que remete à fibra de carbono, mas como eu já disse para vocês, não é fibra de carbono, tá? Fica bem legal também. Porém, tecnologia das lanternas são lanternas também totalmente em LED. A iluminação externa desse carro é totalmente em LED em ambas as versões. Aqui vem escrito H6, PHEV e GWM, e aqui PHEV, GWM e H6 GT, tá? Então tem essa diferença também. Esse refletor vermelho que ele possui aqui dos dois lados também é diferente nas versões, ó. O para-choque traseiro é diferente também. Esse detalhe aqui, ó, não temos presente na versão GT. E aqui, ó, temos essa saída dupla de escapamento, só que é uma saída de escape fake, tá? Olha lá, reparem que não temos ali a saída de escape. É só um acabamento, né, que remete a uma saída de escapamento dos dois lados. Fica bonito, tá? Mas não é funcional. Aqui já é mais basicão, digamos assim. Bom, aqui, ó, no caimento dele, reparem que a gente tem esse aerofólio com o brake light, e aqui tem esse caimento coupé, temos aerofólio aqui, né? E esse outro aerofólio, então dois aerofólios na versão GT. Também temos brake light ali. E outra diferença, a antena do tipo tubarão, que aqui tem o acabamento preto, e na 35 traz o acabamento na cor da carroceria, tá? Vamos fazer a abertura do porta-malas aqui agora, ó. Passou o pé aqui embaixo, ele faz a abertura pra gente. Ambos possuem essa tecnologia hands-free, tá? Então, só passar o pé. E aqui temos diferenças no tamanho do porta-malas também. 515 litros de porta-malas aqui. E aqui temos 560 litros, tá? Por conta do formato do carro, o porta-malas acaba sendo maior nessa versão do que na outra versão ali. Ambos trazem de série carregador wallbox e carregador portátil, que carrega ali por volta de 2,5 kWh, tá? E ambos não trazem step, tá? Tem o subwoofer aqui embaixo, não vem com step, rede aqui retrátil, tá? E aqui a mesma coisa, inclusive os tapetes estão aqui também, ó, tapete em carpete, que depois também tem diferença, tá? Na versão GT tem um tapete em carpete diferente das demais versões e também da versão PHEV 35, olha lá. Carregador wallbox, a caixa desse carregador wallbox tá maior também, tá? Mas o carregador wallbox
é a mesma coisa. Vamos retirar para ver o espaço certinho? Bom, então eu retirei aqui PHEV 35 com esse espaço de 560 litros e a versão GT com esse espaço aqui de 515 litros. Não parece tão diferente, mas sim temos diferença aqui no tamanho do porta-malas, ambos contando com redes retráteis também, tá? Olha lá, fechou aqui também. E aqui o botão para fazer o fechamento. Aqui também temos o botão para fechar o porta-malas. Vamos falar das tomadas de recarga agora, ó. Desse lado temos tomadas de recarga. Em ambas as versões temos a tomada AC, que aceita até 6,6 kW de potência, e a DC, que aceita até 48 kW de potência, tá? Recarga lenta, e aqui a recarga rápida, que utiliza os dois slots. Como eu disse para vocês, o carregador portátil que vem de fábrica nesse veículo carrega em até 2,5 kW aproximadamente. Se você quiser adquirir um carregador portátil que carrega na mesma velocidade de um carregador wallbox, até 7 kW, que nesse caso aqui vai acertar no máximo 6,6 nessa tomada, eu vou deixar para vocês o link aí na tela e também na descrição do vídeo para você poder adquirir. É um que eu utilizo nos meus carros, tá? É bem bacana. Bom, e aqui na GT exatamente a mesma coisa, até 6,6 kW e até 48 kW de potência em recarga rápida. Então não temos alteração, exatamente igual. Bateria também em ambas as versões, 35 kW em cada versão, tá? Então sem diferença nisso também. Bom, agora vamos mostrar a diferença de interior, depois a gente vai falar de motorização, tá? Começando aqui pelo H6 GT, deixei um espaço aqui para não correr o risco de amassar o carro do lado. Então temos aqui, ó, interior escurecido com a escrita GT aqui e acabamento em suede. Então temos couro e suede e fica bem bonito, viu? Agora mostrar para vocês o acabamento dos bancos da versão PHEV 35. Aqui, ó, já temos um acabamento diferente, opção de interior claro. E você também tem a opção de interior escurecido. A partir de abril de 2026 começou a ser oferecido essa opção, tá? Mas se fosse escurecido, não teríamos suede nessa versão PHEV 35, tá? Bem bonito o acabamento, ó, perfuradinho aqui. E reparem, né? Tudo bem claro, mesclando aqui também com esse acabamento preto na parte de trás dos bancos, olha, saída de ar ali também, né? Tudo nessa coloração clara. E aqui, novamente, né? Acabamento preto com suede, né? Acho que assim é mais legal, né? Não sei vocês, o que vocês acham, deixem aí nos comentários. Aqui também tudo preto, como vocês podem observar. E aqui, ó, já é preto, né? O acabamento, que lá é claro, aqui é preto. Mas se o interior lá fosse escurecido, o acabamento aqui da parte plástica seria a mesma coisa, tá? Temos diferenças também na parte de tapete, tá? Aqui, vou mostrar para vocês que o tapete, ele vem com essa costura em azul, tá? Já na versão GT, o acabamento vai ser em vermelho. Então, ó, como eu disse para vocês, na versão GT, o acabamento ele é todo com esse detalhe vermelho, como vocês podem observar nos tapetes. Ó, outra diferença que temos está no acabamento de portas, né? Então, aqui o acabamento com essa imitação de fibra de carbono é um acabamento macio, aqui tá, soft touch e suede. E aqui também um acabamento nessa coloração escura. Já aqui no PHEV 35, ó, o acabamento é diferente, não temos aquela imitação de fibra de carbono, também acabamento macio e acabamento todo claro, e o vidro elétrico tem um acabamento diferenciado na versão PHEV 35, bem bonito, né? Bem chique. Bom, agora vamos aqui para a parte dianteira, então, acabamento claro, aqui como eu já falei para vocês na PHEV 35, com a opção de você escolher o acabamento escuro, né? Iluminação ambiente está presente nessa versão e também na versão GT, e aqui o acabamento claro no painel também, né? E parte de portas, ó. Então, aquele acabamento bem bonito aqui na região de comandos de vidro. Vamos ali na versão GT agora para mostrar para vocês a diferença de acabamento, né? Então aqui, ó, na versão GT, suede aqui nessa região, e aqui, ó, nas laterais temos também essa imitação de fibra de carbono, né, que é um acabamento em couro bem bonito, acabamento escurecido no painel todo, ó, fica bem legal. Eu particularmente prefiro nessa
configuração, tá? E aqui também, ó, acabamento em couro, iluminação ambiente nessa região, aqui aquela imitação de fibra de carbono com acabamento macio, e aqui um acabamento um pouco mais simples do que o da versão PHEV 35 na questão de vidros elétricos, né? Aqui suede também, né? Então vocês observam que é uma pegada um pouco mais esportiva mesmo na versão GT. E ó, eu acabei não comentando, mas nos bancos traseiros a gente também tem esse acabamento aqui que tenta imitar uma fibra de carbono. Bom, agora aqui a bordo da versão PHEV 35, o que a gente tem de diferença está aqui na central multimídia, que na 35 ele mostra aqui um Haval H6 PHEV 35, obviamente. Na GT temos outra visualização. Aí ó, aqui na GT já temos a exibição de um Haval H6 GT, então a GWM tomou esse cuidado também e é muito bacana isso, né? Então não fizeram um carro único, cada carro tem o desenho aqui também, né? Muito legal. E ó, vou mostrar para vocês aqui a parte de teto, tá? No quesito tecnologia, como eu já disse para vocês, ambas as versões trazem exatamente as mesmas tecnologias, tá? Ó, dá uma olhada aqui no teto aberto. E agora, ó, o teto dessa outra versão. Vou abrir para vocês verem. Olha lá. Reparem que aqui o teto vai ser bem maior, ó. Então, fiz a abertura dele aqui, dá até para abrir um pouco mais. Ó. Aqui você tem uma abertura maior de teto solar do que na versão GT, né? E também um teto maior, né? Aí, ó, a diferença é bem grande no tamanho do teto. Deixa eu fechar só o teto. Ó, aqui é a abertura máxima dele, tá? Vou fechar somente o teto e deixar a rede aberta para vocês verem como que fica. Então, olha como é bem menor, né? E obviamente, acabamento do teto escurecido na versão GT e acabamento do teto claro na versão PHEV 35, olha lá. Olha a diferença de tamanho de teto, é muita diferença, né? Bom, agora em painel, head-up display que projeta informações ali no vidro pra gente, exatamente os mesmos veículos, tá? Então, ó, aqui também, painel da mesma maneira e o head-up display. A cor tá diferente, tá? Mas é questão de programação, você pode deixar com aquela cor azulada ou com essa outra cor também. Bom, agora vamos falar de motorização. Ambas as versões trazem exatamente o mesmo conjunto mecânico no quesito motorização. Então temos aqui motorização híbrida em ambos os modelos, motor a combustão 1.5 turbo de 4 cilindros a gasolina com injeção direta de combustível, acionamento do motor por corrente de comando em ambas as versões, 150 cavalos de potência no motor a combustão. Também temos dois motores elétricos, um no eixo dianteiro e um no eixo traseiro, então ambos trazem tração nas 4 rodas, tá? A potência combinada dos motores a combustão e dos dois motores elétricos é de 393 cavalos em ambas as versões e 78,7 kgfm de torque também em ambas as versões. Então temos muita potência e muito torque, tá? Apesar de utilizarem exatamente a mesma motorização e terem o mesmo torque, temos diferença em performance, tá? Aqui 0 a 100 km por hora na PHEV 35 em 4,9 segundos e aqui na GT 4,8 segundos, então 0,1 segundos de diferença de performance no 0 a 100. Não é uma diferença tão grande assim, mas sim temos diferenças, tá? Velocidade máxima em ambas as versões exatamente a mesma, 180 km por hora. E outra diferença que temos é no teste de consumo de acordo com o Inmetro. Essa aqui na versão GT, tá? Então temos esse consumo, autonomia em modo elétrico 119 km de acordo com o Inmetro e no ciclo WLTP são 170 km. Isso em ambas as versões, então 119 no Inmetro aqui também e 170 no WLTP. Porém, as informações de consumo são um pouco diferentes entre as versões, pelo menos de acordo com o Inmetro. Bom, e claro que a gente também tem diferenças técnicas entre os veículos com relação a comprimento, por exemplo. Inclusive, eu vou deixar para vocês aí na tela as informações técnicas do Haval H6 PHEV 35 e também, agora aqui do outro lado, as informações técnicas do GWM Haval H6 GT 2026 para vocês verem as diferenças entre as versões. Olha lá, aproveitando, dá uma olhada também no sistema de iluminação totalmente aceso da versão GT, bem bonitão, e o do PHEV 35, que também é bem bonito. E ó, no quesito chaves, ambas as versões trazem
exatamente a mesma chave. Bom, pessoal, então acho que eu mostrei para vocês todas as diferenças entre as versões. Deixem nos comentários aí qual versão vocês preferem, a GT ou a PHEV 35, qual vocês levariam para casa, tá? E aí, respondendo para vocês qual versão faz mais sentido você levar para sua casa, na minha opinião. Bom, no custo-benefício, a versão PHEV 35 acaba sendo mais interessante do que a versão GT. Afinal, ela traz praticamente a mesma performance, com uma diferença de aceleração de 0 a 100 de 0,1 segundos, praticamente uma diferença irrelevante. Traz também exatamente a mesma bateria, a mesma autonomia elétrica, né, velocidade de carregamento exatamente igual, e ainda traz um teto panorâmico maior do que o da versão GT. Então ela acaba sendo um melhor custo-benefício, tá? Em qual situação vale a pena você levar uma versão GT para a sua casa? Se você quer um carro totalmente diferente, tá? A versão GT é bem diferente da versão PHEV 35, acaba chamando bem mais atenção, tá? Se você pega uma PHEV 35 e uma PHEV 19 na parte externa, por exemplo, ambas vão ser exatamente iguais. O que vai mudar é ali a questão de rodas, tá? Esteticamente falando. Por fora só muda isso. Agora, se você pega uma versão GT, já temos mudança até na carroceria do carro, que é diferente com esse caimento coupé, né? Um carro bem mais chamativo. Então, se você quer um carro diferenciado e quer que as pessoas saibam que você comprou a versão mais completa do Raval H6, o GT acaba sendo a melhor opção, tá? Mas no custo-benefício, sim, a PHEV 35, na minha opinião, é a melhor opção. Ah, tem uma outra situação que talvez valha a pena você levar uma GT, é na condução dinâmica, que aqui vai ter uma suspensão um pouco mais firmezinha, uma calibração um pouquinho diferente da PHEV 35, tá? Não é tão grande a diferença, mas sim temos diferenças na condução dinâmica. Então, se você fosse colocar, por exemplo, em um autódromo para fazer track day, para brincar com esse carro aqui também, a GT se daria um pouco melhor do que a versão PHEV 35. Bom, pessoal, lembrando vocês novamente que se você estiver procurando o seu GWM 0 km, a nossa recomendação é o pessoal da GWM Caminho. Tem um link de contato deles na descrição, ou você pode escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela, que você já cai direto com um dos vendedores. Assistam também os nossos vídeos de avaliação do GWM Raval H6 GT e do PHEV 35, onde você confere todos os detalhes desses veículos. Esses vídeos estão aparecendo para vocês aí na tela também. Um forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.